29. Era as ruas, seria uma 28, 29. A 20, fez a 20 e a 29, depois do mesmo tempo, saí com a 28. Mas levou mais ou menos 60 dias, né? Para poder achar essa prancha. E eu também, ó, não sei, eu que apresentei, eu não sou responsável. Isso aí, essa prancha tem que estar por aí. E tem uma outra história também. Você lembra do Zé Saracura? Zé Saracura. Zé Saracura, a gente trabalhava aqui, não. Então, à tarde a gente tinha que fazer a mão de obra, o serviço que a gente executou, não lembra? Eu lembro, fazer o chamado nome hora. Aí o Zé Saracura, a mão de obra dele só ia assim, de 7 às 11, de 12 às 16h30, lips de grupos. E foi aquilo o ano inteiro, foi passando. Até que Belo Horizonte deu com o caso. Poxa, o que é lips de grupos na rede? O que é lips de grupos? Aí mandaram vir aqui no escritório. Todo mundo ficou embabacado também, não sabia. Aí procuraram o Zé Saracura. Ele não escrevia direito, ele era semi-analfabeto. Aí procuraram, perguntaram ele o que era aquilo, era limpeza de globos. Era limpeza de grupos. Ele punha lips de grupos, lips de gruíbes. Então, para nós, o lips de grupos ficou, o cara estava voando. O que você está falando, fulano? O que você está fazendo, fulano? Eu estou lips de grupos. Lips de grupos era voar. É isso aí. É demais mesmo, aquilo é divertido. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Tá bom. A história nossa é pequenininha, mas é gostosa, sabe? Eu comecei a trabalhar aqui na rede em 1949. Comecei a trabalhar em 49 pela residência. Depois completei aqui no nono depósito, trabalhando junto com o senhor Manolo no serviço de máquina na pintura. Entrei em 1949, dia 8 de dezembro, e permaneci 35 anos dentro da rede. Aposentei agora em 1982. Aposentei com 34 anos de serviço. Juntando com o exército, eu aposentei com 35, estou bem, graças a Deus, eu agradeço muito a minha vida. O amor que eu tinha tudo na minha vida era trabalhar naquele sonho, era isso que todo mundo às vezes me tem. Estou satisfeito e muito grato por aquilo que a gente fez. Eu gosto muito, minha segunda família é a rede. Eu tenho filhos ferroviários. Tem o meu sogro que trabalhou de mestre, tem o meu sogro que trabalhou nessa linha aqui, nesse trilho, trabalhou nesse trilho aqui. Trabalhou nesse trilho 25, era feitor para cá de Ribeirão Vermelho. Depois ele foi removido para a cidade de Tiradentes, trabalhando na turma 290. E tinha um tio chamado seu Getúlio, também trabalhava também de feitor. Ele pertencia à estação de coqueiros, também pertencia também ao mesmo trecho de linha, que é o trilho 25. E hoje também, isso é em memória, esses dois são todos em memória. Aqui eles também apreciavam a rede naquela época. É só isso que eu tenho a contar de vocês, a história da Oeste de Minas. Mãozão que usava um óculos. Tancredo, ô, senhor, Lembra? o pintor. Pintor. Como é que é? Tancredo Cunha. Mas- Tancredo Cunha era pintor. Que- Trabalhou junto aqui. Ele era o quê? Era pintor. Ele era pintor. Tancredo Cunha. Pode Mas ser o essa. Tancredo, ele rodou a rede, quase tudo quanto é Quase lugar. tudo, né? Não adaptado em lugar nenhum. Esse Tancredo parou aqui em São João. E era daqueles caras atirados, assim, embrulhão demais, mas atirado. Sempre estou para não. Uma vez ele, se ele precisasse de ir em Belo Horizonte, ele não pedia chefe, não pedia nada, ele pegava o ônibus e ia embora. Aí deu um telegrama para o departamento pessoal. Segunda-feira, dia tal, estarei aí às 16 horas, assinado Tancredo. Aí dizem que lá em Belo Horizonte, então, segunda-feira eles limparam tudo enquanto ar, enceraram o escritório, fizeram e tal. Quando foi 16 horas, o Tancredo chegou lá mancando. Aí chegaram lá, todo mundo, não, quero falar com o chefe do departamento. Quem que é o senhor? Eu sou o Tancredo. Aí Caturma, puta, Mas bateram nele. queria até bater nele. Tancredo, São João del Rei. Esse vai ser Tancredo Neves. Ô, Pérez.
Agora não é pra você, não. Eu estou contando o caso do Tancredo. Essa do Tancredo, eu esperava que era o Tancredo de São João del Rei. Ele foi lá, segunda-feira estarei aí sem falta, às 16 horas, assinado Tancredo, São João del Rei e tal. Foi segunda-feira, o escritório de Belo Horizonte estava lá. Tudo limpinho, mas tudo Todo aqui mundo naquela doido base. lá, limpa e faz e tudo. E tal. De repente, chega ele lá. Mangando. Aí perguntaram ele, Tancredo? Ó, perguntaram ele. Eu sei que você chama, O que né? o senhor está querendo? Estou querendo falar com o chefe do departamento pessoal. Quem é o senhor? Eu sou o Tancredo, lá de São João del Rei, Tancredo Cunha. Puta, é todo mundo esperando o Tancredo Neves. Não, Tem, o Salomão. O Salomão. Salomão Ayala? É. Falando nisso, eu encontrei com ele hoje. Salomão Aqui também? que nós cumprimentamos ele. Salomão? Quando nós saímos de casa. Que nós começamos a descer, que você falou assim que Sei, descia sei. da rua. Ah, sei. É, aqui. A de Salomão você não Ah, é quer? aquele ali? Não, do Salomão. Não, nem essa não. Tem uma do Tancredo aí também. Salomão, analfabeto, trabalhava aqui também. Não, do Salomão. Salomão trabalhava aqui também, analfabeto. Aí precisava fazer, foi na época de passar para fundo de garantia. Aí os dois chefes dele, o Valdir e o Tata, iam em Belo Horizonte. O Salomão também precisava ir. Só que o Salomão não tinha dinheiro. O Salomão então foi de trem, ia ficar lá, combinou com eles combinaram com o Salomão. Salomão, você chega na estação de Belo Horizonte, desce do trem, senta lá, porque nós vamos de ônibus, não precisamos ir hoje. Você vai de trem que demora mais. Então você fica lá esperando, você entra lá na estação, nós vamos de ônibus e te procuramos lá. E naquela época a estação de Belo Horizonte era lotada, Era né? um movimento tremendo. Movimento, Tipo trem Dom chegando e tal. O Salomão chegou, fez certinho, desceu do trem, sentou lá. Aí o Tata mais o Valdir foram de ônibus. Aí chegou lá na estação de Belo Horizonte, aquela multidão de gente. Aí o Tata começou a procurar, o Tata e o Valdir, procurando o Salomão. E vai pra lá, e vem pra cá, e vai, e olha. Nossa senhora, Salomão sumiu, Salomão perdeu aqui em Belo Horizonte. E agora nem não fazia, o cara é analfabeto, e coisa e tal, e anda, e anda. De repente, deram com o Salomão sentado lá. Aí chegaram, ô Salomão, nós estamos doidos aqui te procurando pra tudo enquanto é lado, senhor. Você aí numa boa, sentado aí. O Salomão virou pra eles. Mas vocês não falam nada, né? Eu tô aqui vendo vocês passando pra lá pra cá, né? Vocês não falam nada, né? Vocês não falam nada. Você não fala Ele sentado lá esperando. E o Tato e o Valdir passavam perto dele toda hora. Procurando ele. Aí não fala nada. xingaram ele. Vocês não falam nada, né? Eu tô aqui, eu tô vendo vocês andando pra lá pra cá, mas vocês não falam nada. Pai, quantos anos você entrou aqui? Ah, você quer, pô, minha filha, você quer saber da idade? Você? É, da idade. Naquela época eu entrei com 17 anos. Né? Entrei com 17 anos, apesar que a idade não dava para entrar, mas eu tive que entrar para poder um contrato que eu fiz com a rede do Dr. Jorge Magucheville, mandou que a gente fosse socorrer um lugar chamado Invejosa, um desastre que teve lá de um carro de minério, havia uma bomba, um bombardeio, uma bomba d'água, passou assim, tirou as marquises da ponte. Quando vem aquele cargueiro de uma máquina carregando minério, caía dentro desse buraco aí, matou em seguida o maquinista, e matou o foguista e matou o guarda-freio, que estava na última cauda do carro, pediu se dava para ele viajar, porque estava na máquina, estava fazendo frio, felizmente ele morreu. Então o maquinista naquela época se chamava João Novera, que não sei se você sabe, você me lembrou do negócio, você vai relembrar agora. Esse João Novera é pai do Leco, aquele pedreiro que mora perto de casa. Esse maquinista. E ele trabalhava aqui também? E ele trabalhava aqui também, ele era maquinista novo naquela época. Então faltou a curiosidade, faltou a maldade naquela época, não tinha aquele negócio, aquele problema de homem, o responsável de acidente, então não tinha plano naquela época. Então, quando essa bomba estourou, a bomba d'água explodiu a ponte, o rondante tinha acabado de passar naquele momento. Mas quando ele viu aquele barulhão, que ele veio correndo, as 6 pontes de minério já estavam em cima do maquinista e do foguista e o guarda-freio. Inclusive, é coisa incrível lá para vocês. Naquela época tem que ter um responsável para poder filmar o que eu estou dizendo aqui agora. O relógio chamado Patacão continuava trabalhando no bolso do próprio maquinista João Novera.
1900, esse acidente aí foi causado em 1947, 2 anos após a guerra. E quando eles levaram... E o feitor que foi lá ver o civil, o feitor que passou nessa ponte, nessa data determinada, chamava Sou Júlio. Sou Júlio, pai do Fausto. Disse o senhor quando passava, falou que podia vir, que não era problema não. Aí, quando entrou, matou. Caiu a máquina 6 pontos assim. Aquelas toneladas, prancha M, essa CM, essa que nós olhamos ali. Essa aí. E as outras 4, 5 pranchas chamavam MC. Que a CM é muito grande, tipo de siderúrgico. Por favor. Agora hoje não. Hoje nós estamos, o nosso país hoje cresceu muito, as atividades, base daqueles problemas, tudo hoje, dos acidentes, hoje terminou, não tem quase acidente nenhum em vista de antigamente. Falta de um memorando, não é dizer falta de estudo, não, que naquela época tinha gente estudado também. O negócio aqui não tinha aquele negócio sobre o negócio do acidente, né? Um exemplo, pedreiro, quando vai fazer um exemplo, fazer uma alvenaria ali de 15, 30, um exemplo, estendamento, tem que ter o cavalete, olhar tudo direitinho, primeiro o cavalete, para depois ir o pedreiro. Agora, muitas das vezes, nós chegávamos o cavalete não estava. Então, é novo de entender, pela base do fator de morrer. Morria muita gente, morreu muito maquinista. Aqui chegou a morrer maquinista aqui, o trem chegando às 4h35, faltando 10 minutos para chegar em São João del Rei, a 43 matou um maquinista chamado senhor Francisco, morreu pelo avental da máquina ao chegar em São João del Rei. Infelizmente, faltando 15 minutos para chegar em São João del Rei, veio o ato de falecimento dele, justamente por causa do acidente. A máquina pegou um pique, ele pegou no trumente, no excesso de corrida, e o avental veio, prendeu ele, veio aquela água toda. Depois nós tivemos também outro acidente também, fatal, estação de combustível. Viu um acidente também, com a máquina bateu com a outra também. Viu uma máquina bateu com a outra. Nessa época, quem estava nessa máquina aí, era um companheiro meu chamado Dures, que é o tio do Chico, que trabalhou, o próprio tio do Chico, que trabalhou aqui na rede do Nono Depósito. Por falta também de treinamento, de reconhecimento do fator, do problema do acidente. O agente da estação Nazareno soltou uma máquina, o de Congo Fino soltou a outra máquina, então bateu aquelas duas, foi aquele maior fumaceiro que eu já vi na face da terra. Mais ou menos 100 metros de altura ou mais tinha isso aí. Então é onde deu esse acidente. Agora, hoje, graças a Deus, corre tudo maravilhosa, todo mundo procura saber dar valor às suas vidas hoje, por mais um crescimento, de mais uma atividade ao acidente. E quando essas máquinas se dirigiam, elas... Eu não dirigia somente nada, isso aí não é. Essas máquinas não eram somente só de São João del Rei até. Essas máquinas não eram somente até São João del Rei. Essas máquinas, meu filho, ela funcionava, essas máquinas aqui, ela funcionava daqui a Divinópolis. Elas funcionavam daqui a Divinópolis. Foi bom você me lembrar aí, então não pode estar nesse lembrete aí. E esse trenzinho nosso aqui saía daqui, tinha época que trocava o horário, esse trenzinho aqui nosso aqui saía daqui 4 horas. 4 horas mais ou menos. Quando era mesmo mais 5 horas, 4 horas nós saímos daqui, 4 horas da manhã. Quando era mais ou menos 5 horas de trabalho, de maquinário na linha, nós já estávamos em Leriano Mourão. Depois nós saímos de Leriano Mourão, almoçávamos, depois chegávamos na estação de Divinópolis, na cidade de Divinópolis, e na estação melhor. Então nós chegávamos lá 2 horas para poder pegar o outro trem que vinha de Belo Horizonte para poder descer para Biá. Para Biá, Galça de Minas, pegava o outro trem que fazia bardeação para pegar às 3 horas para ir para Galça de Minas, chegando em Galça de Minas 20 para as 2 da madrugada. E aquele que às vezes ia para Biá, nós chegávamos mais tarde ainda, para poder fazer o nosso serviço prestado da rede. Aquela máquina antiga, aquela que eu te mostrei, que a gente conheceu em 87, aí ela você dirigia ela. Certo. Não, seu pai não tinha nada de maquinista, seu pai apenas era pintor da própria máquina. Essa máquina que você está dizendo aí, é máquina 68, chamada Midiarola, o qual já foi falado ali. Então essa máquina foi feita para a Vitória de Metro, mas como ela não cedeu na Vitória de Metro, não trouxeram ela para a Vitória. Então ela ficou sendo a rainha das máquinas. Quem o fator daquele senhor que gostava muito dela, e
fosse uma pessoa, mas é uma máquina, um troço de ferro, mas tinha um amor naquilo. Ele mesmo comprava o próprio material com o próprio bolso dele, com a atividade dele, para poder arrumar a máquina. E tinha aquele entusiasmo de puxar a corda, puxando o trenzinho, chamado Maria Fumaça, que é o apelido da nossa cidade. Depois eu apelido dela, Maria Fumaça. Pra quem, sabe aquela carrocinha que tava lá dentro? Qual carro? Aquela carrocinha que você tava mostrando, que tá escrito nela, que tava mostrando? Qual Que carro? levava boi, vaca, Ah, a gaiola, o vagão gaiola. gaiola. Ah, você quer dizer gaiola? Qual tipo de coisa de gaiola? Então, ela... É a gaiola. Pra que elas levavam boi e vaca? É de outro país? Ô, meu filho, o negócio ali é o seguinte, era um senhor, tinha um problemático naquela época que era proibido andar com gado na rua. Entendeu? Naquela época era fácil para andar com gado na rua, mas depois todos os prefeitos proibiram andar com gado na rua para evitar do acidente. Então, aqueles lugarejos mais longe assim, então eles pegavam, faziam o pedido na rede para poder trazer o carro de gaiola para poder trazer mais fácil, trazendo dentro do São Deus, porque dentro do São Deus levando diretamente para o matador para evitar de acidente. Que tinha naquela época uns gados muito bravos. Só de passar perto do matador eu já sabia que ia morrer, então é por causa daquele jeito enteriçado. Então pareceu isso aí, o carro de carregar gado. Nós tínhamos carro para carregar o gado, nós tínhamos o trem, se chamava o EL, nós tínhamos o EL de carregar lenha também, nós tínhamos carros, prontas. Esse EL chegava aqui 5h30 da manhã, depois do EL nós saímos com o trem de Babacena, que saiu o MD2, depois nós tínhamos às 9 horas, o trenzinho que ia para Adriano Mourão. Depois surgiu o noturno de 11 horas da noite, indo direto para Lavras. Então aquele movimento, nós tínhamos uma paz aqui, de custeio aqui, de gastar 22 maquinistas por dia, fora as máquinas que andavam nesse tudo, dito aqui, esse aspecto aqui, para carregar o lixo. As máquinas que carregavam o lixo naquela época, era a máquina 11 e a 12, e a 13 e a 14 era das Águas Santas, era o ponto turístico que foi desmanchado até hoje, na nascente ainda, aquele saudade daquele restante que foi desmanchado. E aquele negócio não tem jeito de consertar, não? Não, aquilo ali fica para o museu. Aquilo ali não foi falta de material, não foi falta de nada. Vai ficar guardado. Não, aquilo vai ficar guardado, meu filho. O negócio que a rede agora, a estrutura da rede agora é outra. Então aquilo ali ficou em memória, alguém pediu para desmanchar. Então aquilo ali é o restante do guindaste. O guindaste nós tínhamos aqui, mas o guindaste hoje já está mais purificado, não é aquele nada. Mas pedido hoje é mais automático. Com uma pessoa só, aquele ali gastava quase 7 pessoas para rodar aquilo ali. E o outro que está lá em cima, e hoje é automático. Com uma pessoa se trabalha mais facilidade, com menos acidentes. E a primeira máquina que eles usaram, qual que foi? A 41? Não. A 3? A primeira máquina que foi usada aqui, foi a máquina número 1. A máquina 1 foi a primeira máquina que estreou essa linha aqui, foi a máquina número 1. Junto com o carro de varanda, o carro antigo, o qual hoje ele foi queimado. Foi isso que esse carro foi queimado. E esse carro do Dom Pedro II, nós tínhamos um carro do Dom Pedro II aqui, ele foi até situado até em 1949, 1950, por aí. Esse carro foi desmanchado naquele canto ali, devido à velhice. E o carro poderia estar aqui hoje para mostrar aos jovens hoje como é que era feito o carro antigamente. Hoje nós temos aqui matéria-prima, nós temos hoje aqui a serraria do Tunico, mais sofisticada, a terceira serraria do Brasil. E antigamente era feito com enxogoia. Quer dizer, aquelas partes do carro foi feito com enxogoia. Lembra da enxogoia? Tipo de roça assim, para enxó. Não tinha braçal, feito assim, base de braçal, feito tipo homem-hora assim. Então isso aqui, essa parte aqui, era a parte do carro de varanda, do carro do Dom Pedro II. O Dom Pedro II era cheio de anel, estão sentados nesses carros aí. Então hoje nós temos um carro de varanda que faz a cobertura. Antigamente, hoje ninguém sabe fazer uma coisa dessa. Hoje está todo mundo querendo mais beleza, mais sofisticado. Então antigamente tinha dificuldade. Feito com enxogoia. E quando não tinha esses trens, eles também tinham outros trens que levavam terra. Tinha um trem chamado Laço. Tinha um trem chamado Laço que funcionava com menos de terra.
Esse trem, ele puxava cal, ele puxava cascalho, serventia para dentro da rede de minha aviação, carregava areia, carregava cascalho, carregava brita, carregava tudo. Então, naquele momento, nós estávamos fazendo uma base da formalidade, nós estávamos formando ainda a rede naquela época. 1808, no qual nós temos o trio aqui, está meio sujo aqui, senão eu poderia dar até o nome do trio aqui, mas é fácil de achar aqui, né? Aqui nós temos aqui... É da 1907, 1908, já vi. Nós temos aqui... O bitulinho tinha uma vantagem antigamente, o qual tem hoje. Quando esse rodo aqui está estragado, está dando por dentro, ao passar, nem patrício, tem o jogo de guia, que é o que é responsável pela matéria-prima. Esse jogo de guia aqui, que é o responsável, ele é o responsável de puxar tudo acessório que vem aqui, por esse que vem aqui, ao deslizar aqui. Então, antigamente eles trocavam o trio contrário. Essa parte aqui que é de dentro passava por lado de lá e esse aqui passava por lado de cá, para poder não gastar muito trio naquela época, então nós estávamos na formação. Então levava esse trio para lá e esse de cá para cá e vinha com o jogo de guia para poder controlar o balanço do trem, para controlar tudo. Podia vir 80 carros, 100 ou 20 ou 10 controlados por essa roda aqui. Agora, antigamente tinha uns pedreiros profissionais, então a gente pelo jogo de guia, então você fazia a maps ali, mais ou menos, para olhar mais ou menos qual rodo que vai dar. Ali é um rodo. Aqui lá chama rodo, aquele próximo deitando ali, chama o rodo. Dá o rodo para a entrada do equilíbrio da máquina. Mas o engenheiro maior mesmo, o engenheiro maior mesmo, os portugueses naquela época estavam em dificuldade de fazer aquela curva naquela época. Poxa, choro, o negócio é o seguinte, as máquinas passam, estão na cair, então deixa para almoçar, depois nós olhamos isso aí. Teve um português deitado com a mão na nuca, olhando para o céu, e viu o urubu fazendo aquela curva, assim, ele pegou e falou assim, já sei como é que eu vou fazer a curva. Estica a corda, esticou a corda, o jogo de guia saiu, veio na direta aqui e fez o jogo, aí nasceu a rede. Vamos lá em cima. Aqui era a carpintaria. Carpintaria da residência. Carpintaria da residência. Trabalhava aqui o senhor José Deodoro, o senhor Adriano Português e José Grande. E Geraldo Guermã, em memória. Em seguida aqui vem a ferraria. Aqui era a ferraria de montar ferramenta aqui é a ferramenta de picareta, problema de pá, aquela coisinha, todo o movimento da onça residência era aqui, é que guardava os materiais para pôr no laço. O laço encostava aqui, vi aquela sua fumaça bacana aqui, encostava, pegar material aqui, e no mesmo tempo tinha um pedaço aqui, que eles pegavam aqui, do lado aqui, metade da janela, era cal, nós tinha cal, uma madeira fina, tinha tudo aqui. Do lado de lá. Hoje está fechado para material. Material de literatura. Aqui era o lugar de material de literatura. Um pouco de casa, guardava a calça, que não podia ficar muito... Aqui não tinha janela, a cidade foi feita imitando essa aqui, no último aqui, mas aqui guardava a calça. E o resto aqui era papelada de saída, entrada de material, serviço de homem-hora, tudo saía daqui. Tudo aqui. Agora aqui, apartamento aqui, guardava a pintura da residência. Trabalhou o maior pintor na face da terra, trabalhou os 8 cômodos aqui. Quem era ele? É o senhor chamado, ele era
Ele era um homem que chegava aí nas temáticas. Tinha seu macacão, trabalhou tanto tempo, tão pouco na pintura, que o macacão dele tirava e ficava em pé. Mas ele tirava o macacão dele e o macacão dele ficava em pé ali, de tanto velho, que não gostava de lavar o macacão não. Ele só chegava e enfiava no macacão e trajava ali para ser até aquele homem de ferro. E fazia seu cafezinho na hora, ou um caprichoso. É um dos pintores, um dos maiores pintores que trabalhou aqui nessa residência. Tiraram ele daqui, de São João del Rei, levando para Belo Horizonte, e chegou lá, em vez de trabalho de pintor, ele é um artista perfeito. Foi para a sala de arte, chamava-se, em memória, o senhor chamado Macieiro. Morreu de desastre aqui em 1900, foi que passear aqui na Semana Santa, morreu de acidente. O nosso esqueletinho passava aqui pela rua Antônio Rocha, porque do lado da rua não tinha onde passar, que estava em serviço. Essa Kombi com essa senhora e o senhor Macieiro vinha dirigindo, e esse carro, esse ônibus estava com o policial, o qual chamava Landim, o policial chamava Landim, e batia em seguida. E a Kombi virou, deu o seu pomar, a sua morte aqui. 25 anos sem ver seu mundo aí. Veio passar a Semana Santa aqui, morreu no sábado. Que foi isso? Agora passando para o armazém aqui. E nós tínhamos aqui no armazém aqui, nessa parte técnica aqui, trabalhava o chefe do escritório do posto aqui, de socorro da oficina. Então os materiais eram tudo guardado aqui. Aqui era o artigo Joaquim Bebê. Era o responsável aqui. Segundo colocado, o senhor Joaquim Bebê saía para trabalho, vinha tal chamado Wilson. O senhor Wilson trabalhava com a está aqui hoje, o senhor Joaquim Bebê em memória, e o ajudante que trabalhava aqui, nesse assento aqui, era o senhor Carlinhos. O senhor Carlinhos trabalhava de dirigente da sorte, mas era um homem inteligente, era um homem aposentado desse serviço aqui, que trabalhava de coletivo. E seguidamente, esse trecho aqui, eu vou falar para vocês o restante dos materiais que eram guardados por aqui. Chapa de máquina para fazer truque, para poder fazer as chapas, poder fazer de carro, a saída de carro, fazer a matéria-prima. Era feito sempre aqui, dessa forma aqui. Material de tinta, material de óleo diesel, tratamento de máquina, para sair tudo aqui. Depois dessa outra parte que eu vou passando essa outra parte da janela aqui, passando para a madeira. Eu vou passar a parte de madeira aqui. Madeira saía daqui. Igual vocês estão vendo aqui, aqui saía madeira. O mesmo chefe que tirava o material de mão de hora é o mesmo que tomava agora a responsabilidade de sair aqui. Madeira e lona para fazer carros de primeiro, carros de segundo, de vagões, e para maquinário, acessório, arquivo, sino, ferragem. E depois nós passamos para o outro. Do lado de lá, pela mesma forma que está aqui, alguém com ele, nós escolhemos essa bandora aqui, aproveitando essa situação muito bacana. Ela pode estar parecendo, a gente vai acordar e viver, ela está parecendo na ponta a ponta da estação de Casa de Minas e Biá. Uma cidade pequena, mas cidade de guarda dinheiro. Passando por aqui, então nós trabalhávamos aqui comprando sanduíche e já arrancando a máquina para poder fazer acessórios de máquina, puxar ar, cano para ar, ajetores, cano para passar água, para lavar, trabalho de máquina, óleo.